O ano começou. Para alguns é o momento de abrir a agenda, traçar metas, planejar a próxima viagem para a Europa ou trocar de carro. Mas, para a maioria dos brasileiros, o ano começou com um número seco, frio e cruel estampado no Diário Oficial, R$ 1.621. Esse é o novo salário mínimo. Mas vamos ser sinceros logo de cara. Esse valor não é um salário, é uma piada. É um insulto a quem acorda às 5 da manhã e só volta para casa quando o sol já se pôs há muito tempo. O que dá para fazer com R$ 1.621 hoje em dia? Se você fizer essa pergunta para um daqueles políticos, ele vai te falar sobre índices, inflação e teto de gastos. Mas se você fizer essa pergunta para a mãe solo na fila do mercado, ela vai te dizer que esse dinheiro não compra nem a dignidade. O salário mínimo atual é o preço da sobrevivência assistida. É o valor exato para você não morrer de fome, mas também para nunca ter forças para sair do lugar. Luxo, viagem, roupa de qualidade? Esqueça. Essas palavras foram riscadas do dicionário de quem vive com o mínimo. O sistema quer que você viva no limite, porque é assim que eles iludem, prometem ajuda, auxílios, Bolsa Família. Mas pensa comigo, se o salário mínimo fosse um valor digno, que realmente suprisse todas as necessidades, acha que teria tanta gente assim correndo atrás de Bolsa Família? Vamos colocar os números na mesa. Se você é um trabalhador formal, esses R$ 1.621 nem chegam inteiros na sua mão. Tem o desconto do INSS, tem o Vale Transporte, que muitas vezes é descontado, plano de saúde que desconta do salário e fica doente para você ver se o seu salário vai ser o mesmo no final do mês. No fim das contas, você está operando com pouco mais de R$ 1.450 a R$ 1.500 líquidos. Agora tente fazer tudo com esse valor ridículo. Começamos pela moradia. Onde você mora com esse valor? Certamente não é perto do trabalho, em um condomínio, um apartamento ou uma casa espaçosa. Os centros urbanos foram expulsando o trabalhador aos poucos, com os preços caros e impossíveis para o brasileiro comum. Agora, o que sobrou foram as periferias. Você vai morar em alguma delas, com toda certeza. Um aluguel simples, muitas vezes sem reboco ou em áreas de risco, consome facilmente R$ 600 ou R$ 700. Só com esse valor de moradia, já foram quase a metade do salário. Sobraram somente R$ 800. Agora, adicione as contas básicas. A luz, que sobe cada vez todo ano, ainda mais com todas essas bandeiras vermelhas, leva R$ 150 se você for extremamente econômico. A água leva mais 80. O botijão de gás? Esse é o maior vilão da cozinha, custando quase 10% do seu saldo restante. Quando você termina de pagar para existir dentro de uma casa, sobram talvez R$ 400 ou R$ 500 para comer. Divida isso por 30 dias. São menos de R$ 17 por dia para se alimentar. Isso não paga um quilo de carne de qualidade. Isso condena você e sua família ao ultraprocessado, ao macarrão instantâneo, ao básico do básico. A matemática do salário mínimo é uma conta feita para dar errado. Um povo que tem fome e precisa de mais para viver com dignidade vai acreditar no primeiro político que sorri e oferecer um auxílio de R$ 100. Mas a realidade é que nenhum político sabe o que é sobreviver com esse valor. Um salário mínimo deve ser só o que eles ganham de auxílio paletó, e se não for muito mais que isso. Mas o problema não é só o dinheiro que falta no bolso, é a paz e o descanso que também faltam. Quando o salário te obriga a morar nas periferias mais extremas, ele está te roubando algo irrecuperável, o seu tempo. Quem ganha o mínimo é quem mais gasta tempo em deslocamento. São 2, 3 horas para ir e o mesmo para voltar. São 5 horas do seu dia jogadas fora em ônibus lotados, trens sem ar-condicionado, ouvindo o barulho dos trilhos e sentindo o peso do seu cansaço e também o cansaço dos outros passageiros. No final do mês, você passou quase uma semana inteira apenas se deslocando para enriquecer seu patrão e a empresa que você trabalha. E no final do ano, sabe o que você ganha? Participação dos lucros. Não, você ganha só um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Isso se você não tiver que trabalhar nos feriados também. E o que acontece quando você finalmente chega em casa? Você busca o descanso, mas o salário mínimo não compra silêncio. Como as moradias são coladas umas nas outras, as paredes são finas e a infraestrutura é precária, e você é vizinho do cara que coloca música alta como se fosse para o bairro todo ouvir. É o som alto no final de semana, é o barulho da rua, é a falta de privacidade. O silêncio no Brasil virou um artigo de luxo. Se você quer silêncio, você tem que pagar por um bairro planejado, por janelas acústicas, por segurança privada. Quem ganha o mínimo é condenado ao barulho eterno.
Não há paz, não há conforto e não há nem sequer um descanso decente. Você dorme por exaustão, não por relaxamento. O sistema te mantém num estado de alerta constante, e isso destrói o sistema nervoso de qualquer ser humano. Ser pobre custa muito mais caro do que ser rico. Quem tem dinheiro compra em estoque. Compra o fardo de arroz no atacado, aproveita a promoção da carne, faz o seguro do carro para não ter prejuízo maior depois. Quem ganha o mínimo vive o dia a dia. Você compra o rolo de papel higiênico avulso na mercearia do bairro pagando o dobro do preço. Você não faz manutenção preventiva no seu carro, moto ou bicicleta, isso se der para ter algum desses, e também não dá para fazer muitas manutenções na casa. Você espera quebrar e paga o triplo para consertar na emergência. O pobre paga os maiores juros. Como ele não tem reserva de emergência, qualquer imprevisto, como uma farmácia inesperada, um cano que estoura, vira uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial, que precisa ser parcelada em 10 vezes. E os juros do Brasil são muito altos. Você acaba pagando 3 vezes o valor de uma geladeira só porque não teve os R$ 3.000 à vista para comprar. O salário mínimo é desenhado para que você nunca tenha nada sobrando. Dinheiro, energia, disposição... nada sobra. E sem sobra, você não investe, você não estuda, você não evolui. Você fica preso em um ciclo de manutenção da própria miséria. É um labirinto onde as paredes se movem para te manter sempre no mesmo corredor. O que mais dói no salário de R$ 1.621 não é a falta de bens materiais, é a falta de esperança no futuro. Quando você vive com esse valor, você para de sonhar. Você não planeja uma viagem, porque o custo da passagem é o preço do seu aluguel. Você não compra uma roupa de qualidade, porque a prioridade é o arroz e o feijão. Você se veste de roupas ruins ou de segunda mão e se alimenta com o que der para comprar no mercado. A cultura, o lazer, o cinema, o jantar fora, tudo isso passa a ser visto como pecado para o pobre. Se alguém te vê gastando R$ 50 num lazer, logo vem o julgamento. É por isso que não sai da pobreza. Como se o trabalhador não tivesse direito a nenhum tipo de lazer, apenas trabalho. Precisamos parar de romantizar a resiliência de quem ganha o mínimo. Não é bonito ser guerreiro nessas condições. É revoltante. O salário mínimo deveria ser, por lei, suficiente para o sustento e o desenvolvimento das pessoas. Se ele não cumpre isso, ele é inconstitucional em sua essência. Se você está nessa situação, saiba que a culpa não é da sua falta de esforço. É do sistema que trabalha contra você e não quer te ver crescer na vida. Precisamos exigir que o trabalho humano seja valorizado como deve. O salário de R$ 1.621 é uma piada, mas a nossa vida não é. Como você faz para sobreviver com esse valor? Qual é a coisa que você mais sente falta de ter ou fazer? Até quando vamos nos privar de tudo o que queremos fazer por conta do salário baixo que o governo impõe para a população?